Na mitologia egípcia, existe uma criatura tão temível que nem mesmo os deuses ousavam subestimar: Apófis, a serpente colossal do caos. Diferente de outras divindades que recebiam oferendas e adoração, Apófis era uma força que precisava ser combatida diariamente. Com seus 15 metros de comprimento e uma cabeça feita de pederneira, esta serpente monstruosa representava a personificação absoluta da destruição e das trevas, ameaçando constantemente engolir o sol e mergulhar o mundo em escuridão eterna. Quer entender tudo? Então veja o vídeo até o final. Mas antes, já deixe o seu like e se inscreva no canal. Dessa forma você fica por dentro do universo mitológico. Apófis é a personificação absoluta do caos, das trevas e da destruição. Diferente de outras divindades egípcias que eram adoradas e reverenciadas, Apófis era uma força que precisava ser combatida e temida. Ela era representada como uma serpente colossal, de proporções aterrorizantes, que, segundo algumas fontes antigas, media cerca de 15 metros de comprimento. Sua cabeça era feita de pederneira, uma pedra extremamente dura e afiada, simbolizando sua natureza implacável e destrutiva. O aspecto mais central e dramático da mitologia de Apófis era sua batalha diária contra Ra, o poderoso deus Sol. Durante o dia, Ra viajava pelos céus em sua barca solar, trazendo luz e vida ao mundo. No entanto, quando o sol se punha, Ra precisava fazer uma perigosa jornada pelo Duat, o submundo egípcio. Era nesse momento que Apófis lançava seus ataques mais ferozes, tentando impedir a passagem da barca solar e engolir o próprio sol, ameaçando mergulhar o mundo em uma escuridão eterna. A batalha noturna entre Ra e Apófis era épica e complexa. A gigantesca serpente utilizava diversos poderes sobrenaturais em suas tentativas de derrotar o deus Sol. Seus olhos possuíam poderes hipnóticos que podiam paralisar até mesmo os deuses, e seu rugido era tão poderoso que fazia o próprio submundo tremer. Apófis usava suas enormes espirais, comparadas a bancos de areia, para tentar parar a barca sagrada, e seu veneno era considerado uma das substâncias mais letais do universo egípcio. Nessas batalhas noturnas, Ra não estava sozinho. Ele contava com um impressionante séquito de deuses e seres divinos em sua barca solar. Set, frequentemente posicionado na proa da embarcação, era seu principal defensor, usando sua força extraordinária e sua lança mágica para combater Apófis. Outros deuses poderosos como Ísis, a Grande Maga, Néftis, Sekhmet, a deusa Leoa, Serquete, a deusa Escorpião, e Meher, a serpente protetora, também participavam desta luta crucial. Até mesmo Bastet, a deusa Gata, tinha um papel importante, sendo retratada em alguns textos cortando a cabeça de Apófis com uma faca sagrada. As origens de Apófis são cercadas de mistério, com diferentes versões presentes nos textos antigos. Uma das narrativas mais intrigantes afirma que ela nasceu do cordão umbilical de Ra, simbolizando como o caos pode surgir da própria ordem. Outra versão, que se tornou popular durante o período romano, conta que Apófis foi criado da saliva da deusa Neiti, a antiga deusa da guerra e da criação. Esta versão o tornava irmão de outros deuses importantes como Ra, Sobek, o deus crocodilo, Tof, o deus da sabedoria, e Serquete. Os romanos o chamavam de aquele que foi cuspido, referindo-se a esta origem. Os antigos egípcios desenvolveram um elaborado sistema de rituais e práticas mágicas para combater a influência maligna de Apófis. O mais importante destes era o banimento de Apófis, uma cerimônia complexa durante a qual os sacerdotes criavam uma efígie de cera do monstro. Esta imagem era considerada um receptáculo de todo o mal do Egito e era submetida a uma série de rituais de destruição meticulosamente planejados. Os sacerdotes cuspiam na efígie, pisavam nela com o pé esquerdo, considerado impuro na cultura egípcia, a esfaqueavam com facas rituais, amarravam-na com cordas mágicas e finalmente a queimavam e desmembravam. O livro da derrubada de Apófis era um manual sagrado que descrevia em detalhes precisos como realizar estes rituais. Era considerado um dos textos mais importantes nos templos egípcios, especialmente no templo de Amon-Ra, em Tebas. Os sacerdotes realizavam estas cerimônias diariamente, acreditando que suas ações no plano terrestre tinham um impacto direto na batalha cósmica que acontecia no submundo. O livro também continha poderosas fórmulas mágicas e encantamentos que deveriam ser recitados durante os rituais. Os antigos egípcios atribuíam diversos fenômenos naturais perturbadores à influência de Apófis. Os eclipses solares eram interpretados como momentos em que a serpente conseguia temporariamente engolir o sol, causando
causando escuridão durante o dia. Os terremotos eram vistos como o resultado de seus movimentos no submundo, enquanto tempestades e trovões eram considerados manifestações de sua fúria. Qualquer evento que perturbasse a ordem natural era potencialmente associado a Apófis. Uma das características mais notáveis e aterrorizantes de Apófis era sua imortalidade única. Diferente de outras divindades egípcias que podiam ser mortas ou feridas permanentemente, Apófis sempre retornava, não importava quantas vezes fosse derrotada. Toda noite ela ressurgia com toda sua força para continuar sua batalha eterna contra Ra. Esta característica a tornava particularmente temida, pois simbolizava como o caos era uma força constante que nunca poderia ser eliminada, apenas temporariamente contida. O aspecto mais aterrorizante de Apófis para os antigos egípcios era seu poder sobre as almas. Segundo as crenças egípcias, qualquer alma que fosse devorada por Apófis não apenas morria, mas era aniquilada, perdendo toda a possibilidade de alcançar o além-vida. Em uma cultura onde a vida após a morte era considerada mais importante que a própria vida terrena, esta era a pior forma possível de destruição. Este poder fazia de Apófis uma ameaça não apenas à ordem cósmica, mas à própria existência eterna das almas. O Livro dos Mortos, um dos textos religiosos mais importantes do Antigo Egito, continha diversos feitiços e encantamentos específicos destinados a proteger as almas dos mortos contra Apófis. Estes textos sagrados eram frequentemente enterrados com os mortos, proporcionando-lhes proteção mágica em sua jornada pelo submundo. Os egípcios acreditavam que seus parentes falecidos não apenas precisavam dessa proteção, mas também participavam ativamente da batalha cósmica contra a serpente do caos, ajudando a manter a ordem universal. Apesar de Apófis ser retratado como uma serpente, isso não significava que todas as cobras eram consideradas malignas na mitologia egípcia. Na verdade, vários deuses importantes, como Atum, também eram representados na forma de serpentes, e muitos amuletos de proteção tinham forma de répteis. As serpentes eram frequentemente associadas à sabedoria e ao poder divino, demonstrando a complexidade do simbolismo animal na religião egípcia. Os faraós, como representantes divinos na terra, tinham um papel especial nos rituais contra Apófis. Eles participavam ativamente das cerimônias, acreditando que suas ações ajudavam a manter a ordem cósmica. Esta participação real demonstrava como o mito de Apófis estava intrinsecamente ligado não apenas à religião, mas também à própria estrutura política do Antigo Egito. A influência de Apófis se estendeu muito além do período do Antigo Egito. Durante o período greco-romano, ele foi associado a outras figuras mitológicas do mal, e sua imagem influenciou a representação de serpentes malignas em várias culturas posteriores. Alguns estudiosos sugerem que o conceito de Apófis pode ter influenciado a formação da imagem da serpente do mal em outras tradições religiosas. No Reino Médio Egípcio, entre aproximadamente 2040 e 1782 a.C., Apófis começou a aparecer com mais frequência nos textos religiosos. No entanto, foi durante o Novo Reino, entre 1550 e 1070 a.C., que suas histórias se tornaram mais elaboradas e detalhadas, especialmente nos textos funerários e nas pinturas tumulares. O mito de Apófis era fundamental para a compreensão egípcia do tempo e da existência. A batalha diária entre Ra e Apófis representava não apenas o conflito entre luz e escuridão, mas simbolizava o ciclo eterno de morte e renascimento que os egípcios observavam na natureza. Cada nascer do sol era vista como uma vitória da ordem sobre o caos, um triunfo que precisava ser repetido diariamente. Na arte egípcia, Apófis era quase sempre retratada em momentos de derrota ou subjugação. Os artistas evitavam cuidadosamente mostrar a serpente em posição de vitória ou poder, pois acreditavam que as imagens possuíam poder real e não queriam conferir força ao ser do caos. Esta prática artística refletia a crença egípcia no poder mágico das representações visuais. O legado de Apófis permanece vivo na cultura moderna de várias maneiras. Seu nome foi dado ao asteroide 99092, descoberto em 2004, uma escolha apropriada considerando que o asteroide inicialmente causou preocupação sobre uma possível colisão com a Terra. Para os antigos egípcios, Apófis não era apenas uma figura mitológica distante, mas uma ameaça real e constante que precisava ser combatida diariamente. Os rituais e orações contra ele eram uma parte fundamental da vida religiosa, refletindo como essa civilização lidava com seus medos e ansiedades sobre o desconhecido e o caótico. A complexidade do mito de Apófis demonstra a sofisticação do pensamento religioso egípcio.
egípcio. Ele não era simplesmente um vilão unidimensional, mas uma representação elaborada das forças do caos que os egípcios acreditavam estar sempre presentes no universo, necessitando de contenção constante para manter a ordem. O conceito de que Apófis nunca poderia ser destruída, apenas temporariamente derrotada, revela uma compreensão profunda da natureza cíclica do conflito e da necessidade de vigilância constante para manter a ordem e a harmonia. Apófis transcende os milênios, ecoando desde o Antigo Egito até os dias atuais. Durante o Reino Médio, sua presença nos textos religiosos começou a se intensificar, atingindo seu ápice no Novo Reino. O que torna Apófis verdadeiramente única na mitologia egípcia é sua imortalidade. Não importava quantas vezes fosse derrotada, ele sempre retornava, simbolizando como o caos é uma força constante que nunca pode ser completamente eliminada, apenas temporariamente contida. Esta característica o transformou em um dos seres mais temidos e respeitados do panteão egípcio, cujo mito continua a fascinar e inspirar até hoje. Gostou do vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal. Dessa forma você sempre receberá notificações de novos vídeos. Até a próxima!